Olá a todos, meu nome é Wallace e no vídeo de hoje eu, Wallace Monteiro e meu parceiro Guilherme Oliveira estaremos explicando um pouco sobre a convecção e os números expressivos da transferência de calor e massa. Então nós trouxemos alguns pontos sobre esse assunto, montamos esse mapa mental e estaremos explicando a partir de agora, certo? Então vamos começar. Para começar, a gente vai explicar o que é a convecção. Bom, a convecção térmica é uma das formas de propagação de calor que ocorre nos fluidos. Então, ela é dada pela lei de resfriamento de Newton, que é dada por essa equação aí, né? O fluxo térmico é igual a H, que é o coeficiente convectivo, vezes a área, vezes a diferença de temperatura, né? Ts menos T infinito. E um dos grandes desafios para se encontrar o fluxo térmico nos fluidos é justamente encontrar esse coeficiente convectivo H. Então é isso que a gente vai estar vendo nesse mapa mental. Como é que a gente faz isso, certo? Então a gente tem dois caminhos a seguir. A convecção ela é dividida em forçada e natural. Primeiro a gente vai estar vendo como se calcula o coeficiente convectivo H para a convecção forçada. E depois o meu parceiro estará explicando para a convecção natural. Então, para a convecção forçada, vou explicar o que é a convecção forçada. A convecção forçada ocorre quando existe um agente externo, tal como uma bomba ou um ventilador. Aqui a gente vê na imagem um ventilador. Então, é uma força externa que vai fazer com que essa corrente de ar, né, essa corrente de fluido, eu peguei o ar como exemplo, né, mas é válido para os fluidos, se choque contra a superfície que ela vai trocar calor, certo? Então, um outro exemplo é quando a gente sopra uma xícara de chá quente para resfriá-la. A gente a gente faz um agente externo, né? A gente vai estar fazendo uma força, gerando uma corrente de ar que vai estar se chocando contra a superfície desse chá e trocando calor. Vamos falar sobre o número de Reynolds. O número de Reynolds é uma grandeza de fundamental importância tanto para o escoamento externo quanto para o interno. E o número de Reynolds ele é calculado por essa expressão aí, né? O número de Reynolds é igual a velocidade vezes o comprimento de referência vezes a densidade do fluido dividido pela viscosidade dinâmica. Então, a gente vai calcular esse número de Reynolds com base nessas variáveis e a gente vai obter um valor. Esse valor vai determinar se é o regime laminar ou turbulento. No caso de um tubo, por exemplo, né, que seria um escoamento interno, se a gente encontrar um número de Reynolds menor que 2300, significa que a gente tem um regime laminar. Agora, se for maior que 2300, já seria um regime de escoamento turbulento. Então vai variar de geometria para geometria. E esses valores a gente pode encontrar em tabelas, né, para diferentes geometrias, se é escoamento interno ou externo. Eu já vou explicar o que é o escoamento interno e externo, certo? Então aqui eu vou explicar melhor o que é o regime de escoamento laminar turbulento. Observem na imagem da esquerda, né, que a gente tem um regime laminar, e observe que as lâminas do fluido elas são paralelas, são perfeitas, digamos assim. Então o fluido ele escoa perfeitamente, com todas as suas lâminas paralelas. Agora, no regime turbulento, observe que as lâminas elas alteram o sentido. Então o regime turbulento ele é caracterizado por essa formação de vórtices aí, que vocês podem observar na imagem. A convecção forçada externa é aquela que ocorre externamente a uma superfície sólida, onde o fluido está em contato com uma única fronteira sólida. Então na imagem a gente tem um exemplo, que é um veículo, né? E o fluido passando sobre ele. Uma placa plana também é um exemplo de escoamento externo, certo? Agora a convecção forçada interna
Os escoamentos eles estão confinados por superfícies em que existem camadas limites e eles não podem se desenvolver livremente, que é o exemplo de dutos, que é o exemplo de tubos, canais. E qual que é a importância de tudo isso? Bom, a gente tem que conhecer se é uma convecção forçada externa, né? Se essa convecção ela ocorre num duto, num tubo, num canal, ou se é sobre uma placa. Também conhecer o regime de escoamento, eu já mostrei como se faz isso. E tudo isso vai dar um valor, uma expressão específica para a gente calcular o número de Nusselt. E novamente a gente pode encontrar essas expressões em tabelas. Bom, o número de Nusselt proporciona uma medida de transferência convectiva de calor na superfície, sendo definido como Nusselt é igual ao coeficiente convectivo vezes o comprimento de referência dividido pela condutividade térmica. Então, ele nada mais é que uma relação entre a transferência de calor por convecção pela transferência de calor por condução. E existe uma correlação entre o número de Reynolds e Prandtl, né? Ou melhor, o número de Nusselt é uma correlação entre o número de Reynolds e o número de Prandtl. E na maior parte das vezes a gente obtém de forma experimental. Todos esses números que eu estou falando, eles são adimensionais. O número de Prandtl é um valor que pode ser encontrado em tabelas para diversos fluidos a diversas temperaturas. O número de Prandtl ele é uma razão entre a difusividade de momento pela difusividade térmica. Então ele é calculado por essa equação aí, sendo C o calor específico, μ a viscosidade do fluido e K a condutividade térmica. Com isso, a gente vai ter uma expressão, a gente pode encontrar em tabela a expressão que vai nos dar o valor de H. Como se calcula o valor de H? Com isso, a gente pode fazer o cálculo do fluxo térmico, certo? Olá a todos, meu nome é Guilherme e dando continuidade à apresentação eu vou falar sobre a convecção natural. Bom, vamos à definição. Diferente da convecção forçada, a natural se resume às trocas térmicas que ocorrem somente devido à diferença do empuxo gravitacional. O que isso significa? O fluido em contato com uma superfície aquecida sofre uma diminuição da sua densidade e, por conseguinte, ele tende a subir, enquanto que o fluido mais frio vem ocupar o seu lugar, dando assim origem às correntes de convecção. Um exemplo simples de convecção natural é o aquecimento de uma casa através de uma lareira. Outro exemplo é a secagem de uma roupa no varal. E também o resfriamento normal de uma peça que foi aquecida em um tratamento térmico. Na convecção natural, também é possível definir se o regime de escoamento do fluido é laminar ou turbulento. Para isso, basta determinarmos o número de Rayleigh, que é definido como o produto do número de Grashof, que estarei explicando adiante, e o número de Prandtl, que descreve a relação entre a difusidade dinâmica e a difusidade térmica, como mencionado pelo meu colega Wallace, onde o fluido escoa de forma laminar quando o número de Rayleigh fica entre 10 a quarta e 10 elevado a nona, e se torna turbulento quando a igualdade é maior que 10 elevado a nona. Falando sobre o número de Grashof, ele descreve a relação entre a flutuabilidade e a viscosidade dentro de um fluido, e é dada pela equação abaixo, sendo o produto da aceleração da gravidade, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes a diferença entre a temperatura na superfície e no ambiente externo, no infinito, né, multiplicado pelo comprimento característico elevado ao cubo. Tudo isso dividido pela viscosidade dinâmica,
ao quadrado. E com isso, novamente, nós podemos buscar através de tabelas o H convectivo natural para cálculo do fluxo térmico, como mencionado pelo meu colega Wallace, pela equação definida abaixo. Dando continuidade ao mapa mental e aos números expressivos da transferência de calor e massa, irei agora falar um pouco sobre o coeficiente e força de arraste. O arraste é uma força de fricção que surge por intermédio do atrito entre o corpo e o fluido. Essa força atua na direção paralela à superfície do corpo. Em muitos casos, é proporcional ao quadrado da velocidade com que o corpo desloca-se em relação ao fluido. Então, a força de arraste, também conhecida como resistência do fluido, tanto pode ser aerodinâmica ou hidrodinâmica, para os casos em que o corpo desloca-se em meios gasosos e líquidos, respectivamente. Nós podemos exemplificar como um carro de Fórmula 1, onde possui uma aerodinâmica projetada para diminuir essa força e proporcionar maior eficiência e rendimento do carro, consequentemente maior velocidade também. A força de arraste está relacionada à densidade do meio, à área transversal do corpo e ao quadrado da velocidade desse corpo. Mas também se refere a um coeficiente de arraste C, uma grandeza dimensional que depende diretamente do formato do objeto. Então ele é dado pela equação abaixo, certo? Onde a velocidade possui uma direção e o arraste possui a direção ou sentido contrário. Porém, como visto, para calcular a força de arraste, nós precisamos determinar o coeficiente de arraste, também chamado de coeficiente aerodinâmico, e permite medir a força da resistência ao ar ou a outro fluido por uma determinada área de superfície. Ela é dada pela equação conforme mostrada no mapa, que nada mais é que a força de arraste, certo? Dividido pela densidade da massa de um fluido, multiplicado pela velocidade ao quadrado e a área de referência. E por fim, nós podemos fazer uma analogia entre o atrito e o calor e definir através do número de Stanton que existe uma semelhança entre a quantidade de movimento e o calor transferido. O número de Stanton é um número adimensional que mede a proporção de calor transferido para um fluido e a capacidade térmica desse fluido. Então nós podemos relacionar o número de Stanton como uma igualdade aí entre o coeficiente de arraste dividido por 2, e a igualdade do número de Nusselt dividido por Reynolds versus o número de Prenderton. Então por hoje é só. Esse foi o nosso mapa mental. Obrigado a todos e até a próxima.